Roma, no auge de sua grandiosidade, era uma cidade viva repleta de intrigas, traições e conspirações. As ruas de mármore, os templos sagrados e os banhos públicos fervilhavam com rumores e disputas políticas. Mas por trás dessa fachada de riqueza e poder, escondia-se a mente perturbada de um homem que mudaria para sempre a história da cidade: Nero, o imperador mais cruel e excêntrico que Roma já conheceu. Filho adotivo de Cláudio e herdeiro de uma linhagem marcada pela loucura e sede de poder, Nero cresceu entre venenos, conspirações e jogos de influência, moldando-se como um imperador capaz de tudo para satisfazer seus desejos mais sombrios. E seria em uma noite de terror, fumaça e sangue que ele escreveria seu nome entre as figuras mais temidas da história antiga. Era o ano de 64 d.C. O calor sufocante do verão romano fazia o ar vibrar como se a própria cidade respirasse em agonia. Naquela noite, as vielas estreitas estavam lotadas de barracas, comerciantes, mendigos e músicos de rua. As famílias tentavam encontrar refúgio do calor nas fontes públicas, e as tochas iluminavam os becos onde sombras se mexiam como vultos de um mundo antigo. Sem aviso, uma fumaça densa começou a subir pelos telhados, e em questão de minutos o fogo se espalhou pelas construções de madeira e palha, engolindo tudo em seu caminho. As chamas rugiam como feras libertas, consumindo casas, mercados e até mesmo templos sagrados. Ninguém estava seguro. Crianças gritavam, mulheres corriam, e homens tentavam, em vão, conter as labaredas com baldes de água. Enquanto a cidade ardia, Nero estava a quilômetros dali, em sua luxuosa vila em Antium, mas ao receber as notícias não retornou às pressas para ajudar sua cidade. Pelo contrário, os relatos contam que, ao avistar as chamas à distância, ele teria subido em um palco improvisado, vestido como personagem de tragédias gregas, e dedilhado sua lira enquanto recitava versos sobre a queda de Troia. Para muitos, aquele ato foi mais do que insensibilidade. Foi um prenúncio de que o incêndio não havia sido obra do acaso. Sussurros começaram a se espalhar entre os sobreviventes, dizendo que o próprio imperador havia mandado atear fogo em Roma para reconstruí-la segundo seus caprichos, erguendo um palácio monumental chamado Domus Aurea, menos a Casa Dourada. E para desviar a culpa, Nero precisava de um bode expiatório. Escolheu então um grupo marginalizado, perseguido e odiado pela elite romana. Os cristãos, considerados uma seita perigosa, acusados de canibalismo e de praticar rituais obscuros em catacumbas, os seguidores de Cristo eram o alvo perfeito. Nero anunciou publicamente que os cristãos haviam incendiado Roma por ódio aos deuses antigos, e ordenou uma das mais cruéis perseguições da história. Milhares foram capturados, torturados e executados em espetáculos públicos. Mas Nero não se contentou em simplesmente matá-los. Ele transformou as mortes em entretenimento. Foi então que nasceram os banquetes macabros do imperador. Durante as noites, nos jardins de sua propriedade, Nero promovia festas regadas a vinho, música e delírios. No entanto, os convidados logo perceberam que as tochas que iluminavam o local eram, na verdade, corpos de cristãos amarrados a postes, cobertos de piche e incendiados vivos. Seus gritos de agonia ecoavam pelas colunas de mármore enquanto as elites brindavam e dançavam. Os jardins se transformaram em um inferno iluminado, onde a morte era parte da decoração. As mesas fartas de carnes exóticas, vinhos envelhecidos e frutas de terras distantes eram enfeitadas com crânios e ossos banhados a ouro. Nero também ordenou lutas de gladiadores com cristãos desarmados lançados contra feras famintas. Leões, tigres e cães de guerra despedaçavam corpos sob aplausos ensandecidos. Algumas vítimas eram costuradas dentro de peles de animais e soltas na arena para serem dilaceradas. Havia ainda execuções mais elaboradas, como a crucificação em massa às margens da Via Ápia, onde centenas de corpos ficavam expostos para apodrecer, servindo de aviso para os que ousassem desafiar o imperador. Para Nero, quanto mais criativa e cruel fosse a execução, maior seria sua glória. Esses banquetes não eram simples festas, mas rituais de poder e dominação. Os convidados eram obrigados a aplaudir, beber até a inconsciência e a jurar lealdade ao imperador diante das piras humanas. Os que demonstrassem repulsa corriam o risco de se tornar parte do espetáculo na noite seguinte. Relatos de historiadores como Tácito e Suetônio descrevem esses eventos como noites de puro terror, onde a fronteira entre prazer e horror desaparecia. Havia apresentações de dançarinos nus, sacerdotisas de cultos proibidos e até orgias ritualísticas, em meio aos cadáveres carbonizados que iluminavam os corredores. Enquanto o povo padecia e a cidade ainda cheirava a cinzas, Nero dedicava uma construção megalomaníaca com lagos artificiais,
salões de mármore e uma estátua colossal de si mesmo. A sede de poder e a paranoia aumentavam a cada dia. Para manter o controle, o imperador expandiu a perseguição aos cristãos e a qualquer um que ousasse se opor a ele. Senadores, generais e até membros de sua própria família foram acusados de conspiração e executados sem julgamento. As ruas de Roma tornaram-se túmulos ao ar livre, e a cidade, um palco de horror permanente. Mas o reinado de terror de Nero não duraria para sempre. A população começou a se rebelar, e as legiões antes leais voltaram-se contra ele. MS-68 CD Código com o Império em convulsão. Nero fugiu para a casa de um aliado. Perseguido e abandonado, percebeu que o Senado havia decretado sua execução pública. Sem coragem de enfrentar a morte nas mãos do povo, Nero cometeu suicídio, deixando Roma marcada pelo sangue de milhares e pela lembrança de suas noites sombrias. Disse que suas últimas palavras foram: "Qual artista morre comigo?" Mesmo morto, as marcas deixadas pelo imperador persistiram. A Domus Aurea foi saqueada e destruída. Os cultos proibidos foram enterrados nas sombras, e os sobreviventes tentaram reerguer a cidade sobre as ruínas fumegantes. Mas o nome de Nero sobreviveu nos relatos, nos cânticos populares e no terror que sua memória ainda provoca. E até hoje há quem diga que nas noites mais escuras de Roma é possível ouvir os gritos de dor vindos dos antigos jardins do imperador, onde os corpos ardiam para iluminar os banquetes da morte. Se você chegou até aqui e ficou impactado com essa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Isso ajuda muito a trazer mais histórias sombrias e banquetes macabros da Roma Antiga para você. E se quiser a continuação com mais rituais, traições e maldições de imperadores insanos, comenta aqui embaixo. Quero mais horrores de Roma. A gente se vê no próximo vídeo, onde a história verdadeira é sempre mais brutal do que a ficção. Depois da morte brutal de Nero, Roma mergulhou em uma espiral ainda mais sombria. O Império, agora sem seu imperador insano, tornou-se palco de disputas sangrentas, conspirações e assassinatos silenciosos. Mas o rastro macabro deixado por Nero não se extinguiu com sua morte. Pelo contrário, as sementes de terror que ele plantou germinaram nas sombras da cidade, dando origem a novos cultos, pactos proibidos e rituais de vingança. E é sobre isso que eu vou te contar hoje. O que aconteceu nos bastidores de Roma após o desaparecimento do imperador mais cruel da história. As marcas ocultas deixadas em becos esquecidos e os banquetes sombrios que continuaram a existir mesmo depois que as tochas humanas foram apagadas. Com a queda de Nero, Roma enfrentou o chamado Ano dos Quatro Imperadores, um período caótico onde generais se proclamavam governantes e se matavam mutuamente em busca do trono. Entre as ruínas ainda fumegantes da cidade, o povo se agarrava a superstições antigas e a cultos esquecidos, buscando proteção contra a instabilidade e a fome que se espalhavam. Nos subterrâneos da cidade surgiram relatos de reuniões clandestinas, onde seguidores de Nero se reuniam para prestar homenagens macabras ao antigo imperador. Os chamados neronianos acreditavam que o espírito de Nero vagava pelos jardins do antigo palácio, e, em noites sem lua, voltava para se alimentar do medo e da carne de traidores. Esses rituais secretos começaram a se espalhar, especialmente entre os escravos libertos e gladiadores sobreviventes dos banquetes de horror. Os corpos eram deixados em altares improvisados, banhados em vinho, cobertos de folhas de louro e queimados em nome do antigo imperador. Os gritos dessas vítimas ecoavam pelos corredores subterrâneos, e diziam que as paredes ainda enegrecidas pelo incêndio refletiam os rostos torturados dos condenados. Enquanto isso, o Coliseu, menos ainda em construção, menos começava a se tornar o novo palco de horrores. Com a ascensão de imperadores igualmente sádicos como Domiciano e Cômodo, os espetáculos sangrentos voltaram a ganhar força. Nessas noites, era comum que prisioneiros fossem crucificados em cena ou costurados vivos dentro de peles de animais selvagens, sendo então lançados aos leões para a diversão da elite. Os banquetes desses novos imperadores não ficavam atrás. Carnes humanas eram servidas disfarçadas entre os pratos, e as taças de vinho misturadas com sangue fresco dos condenados. Disse que Domiciano possuía uma sala secreta em seu palácio, onde mantinha cabeças de inimigos embalsamadas em estantes de mármore negro. Mas o terror não se limitava ao palácio. As ruas de Roma voltaram a presenciar execuções públicas como forma de manter o medo e o controle. Nas Saturnálias, festivais dedicados ao deus Saturno, escravos eram temporariamente libertados e trocavam de lugar com seus senhores. Porém, ao final da festa, muitos desses escravos eram mortos em rituais de agradecimento ao deus. Para garantir fartura nas colheitas e afastar pragas,
Os corpos eram queimados em piras erguidas em praça pública, e o cheiro de carne queimada misturava-se com os perfumes e flores lançados pela multidão. O Coliseu tornou-se o epicentro desses horrores. Para a inauguração oficial do anfiteatro, sob o governo de Tito, foram organizados jogos que duraram 100 dias consecutivos. Estima-se que cerca de 5.000 animais selvagens e 9.000 homens foram mortos nesse período. Entre os espetáculos destacavam-se as batalhas navais simuladas, onde milhares de prisioneiros lutavam até a morte em lagos artificiais, criados dentro da arena. Os corpos dos derrotados boiavam por dias, enquanto as águas tingidas de sangue exalavam um odor insuportável. Enquanto isso, os cultos cristãos perseguidos por Nero se adaptaram e se tornaram ainda mais secretos. Refugiados em catacumbas profundas, os cristãos passaram a realizar seus ritos cercados pelos túmulos de mártires, em ambientes fúnebres e abafados. As cerimônias eram iluminadas apenas por lamparinas de óleo e acompanhadas pelo cheiro de mofo e decomposição. Era comum, durante essas reuniões, ouvirem os gritos e gemidos que pareciam vir das paredes, vestígios dos antigos sacrifícios realizados nas fundações da cidade. A lenda de Nero, porém, não morreu. Durante décadas, rumores de seu retorno circulavam pela cidade. Alguns diziam tê-lo visto vagando pelos becos coberto por um manto de sombras. Outros juravam que sua alma havia sido aprisionada em uma máscara de bronze, usada por sacerdotes durante cerimônias secretas. Por medo, muitos imperadores proibiram a simples menção de seu nome, mas os banquetes em sua homenagem continuaram, alimentados pelo sangue dos condenados e pelas promessas de vingança. O próprio imperador Cômodo, que se autoproclamava a reencarnação de Hércules, inspirou-se nos excessos de Nero. Cômodo organizava orgias ritualísticas e participava pessoalmente das arenas, matando gladiadores e prisioneiros com suas próprias mãos. Em banquetes privados, carnes humanas misturavam-se com pratos exóticos, e vinho misturado com sangue era servido em taças de ouro. Seu governo mergulhou Roma em um novo período de decadência moral e terror, mantendo viva a tradição de horror que Nero havia iniciado. Roma tornou-se, assim, um império onde o sangue era moeda de poder, e a morte espetáculo. As festas e rituais macabros não desapareceram, apenas se transformaram, adaptando-se aos desejos sádicos de cada novo imperador. E mesmo após a queda do império, as histórias de pactos de sangue, banquetes infernais e perseguições ritualísticas continuaram a assombrar as ruínas da cidade. Até hoje, estudiosos e exploradores afirmam que nas catacumbas e túneis esquecidos sob Roma, marcas desses rituais permanecem gravadas nas paredes e ossadas são encontradas junto de artefatos pagãos. Se você gostou dessa continuação macabra e quer conhecer os segredos mais sombrios da Roma pagã, menos como as maldições enterradas em templos, os rituais de imortalidade proibidos e as orgias sangrentas de imperadores esquecidos, já se inscreve no canal. Deixa o like e ativa as notificações. Comenta aqui, quero o próximo banquete, e prepara-se, porque no próximo vídeo, vou revelar os cultos de sangue mais terríveis que Roma tentou esconder. Te espero lá, onde a morte e a história se encontram. Se você achou que os horrores da Roma antiga morreram junto com Nero e Cômodo, se enganou. O rastro de sangue que esses imperadores deixaram permaneceu vivo nas sombras da cidade, moldando não apenas os futuros governantes, mas a própria alma de Roma. No vídeo de hoje vou te conduzir por uma viagem ainda mais obscura, onde o terror não estava mais apenas nas arenas ou palácios, mas em seitas subterrâneas, pactos demoníacos e rituais pagãos tão macabros que o próprio Senado tentou apagar qualquer registro. Prepare-se para conhecer as ordens ocultas de Roma, sociedades secretas que controlavam a cidade através do medo, do sangue e da superstição. Você vai descobrir o que havia além dos salões iluminados por tochas, onde os deuses antigos ainda exigiam sacrifícios humanos, e banquetes de carne e sangue aconteciam sob o olhar indiferente da história. Depois da execução brutal de Cômodo, Roma entrou novamente em convulsão, mas o que poucos historiadores contam é que, enquanto generais disputavam o trono e senadores tramavam conspirações, as seitas antigas aproveitaram o caos para se fortalecer. Ordens como os filhos de Saturno, os devotos de Plutão e os herdeiros de Nero ressurgiram das sombras. Essas sociedades ocultas praticavam rituais proibidos nas profundezas das catacumbas, onde o cheiro de morte e decomposição era tão forte que máscaras de ervas precisavam ser usadas para suportar a atmosfera carregada. Nessas cerimônias, o sangue de jovens escravos era oferecido para garantir fortuna, poder e proteção contra os traidores que infestavam o império. Os filhos de Saturno, conhecidos por suas práticas de canibalismo ritualístico, acreditavam que devorar a carne dos condenados transferia suas forças vitais para os sacerdotes. Crônicas antigas afirmam que, durante os equinócios, grupos mascarados sequestravam prisioneiros e viajantes solitários.
Em altares de pedra cobertos por inscrições demoníacas, os corpos eram esfolados ainda vivos, seus ossos utilizados para fabricar amuletos de proteção e suas vísceras cozidas em caldeirões misturados com vinho e ervas alucinógenas. O líquido obtido era consumido em taças de crânio humano, enquanto os sacerdotes entoavam cânticos proibidos, clamando a Saturno que fizesse a terra sangrar seus inimigos. Outro culto aterrador era o dos devotos de Plutão, senhor do mundo dos mortos. Essa seita acreditava que, através de sacrifícios noturnos em cavernas subterrâneas, seria possível controlar as almas dos mortos e utilizá-las como espiões ou assassinos. Esses rituais envolviam a imolação de virgens e a oferta de moedas de ouro banhadas em sangue. As moedas eram colocadas sob a língua dos mortos, e acredita-se que, durante certas luas, os corpos se reanimavam e vagavam pelos corredores de túmulos, executando a vingança de seus mestres. Arqueólogos encontraram ossadas com moedas de cobre e ouro na boca, vestígios silenciosos dessas práticas macabras. Mas nenhuma ordem era tão temida quanto os herdeiros de Nero. Formados pelos descendentes dos antigos colaboradores do imperador, eles se diziam herdeiros do direito divino de governar Roma através do terror. Seu ritual de iniciação era perverso. O novato deveria capturar um inimigo vivo, conduzi-lo até as ruínas da Domus Aurea e degolá-lo sob a lua crescente. Com o sangue da vítima, pintava-se o rosto e entoavam-se cânticos proibidos, clamando pelo espírito de Nero. Diziam que nessas noites o espectro do imperador surgia, sua face desfigurada pelas chamas sedento por carne humana. Os corpos sacrificados eram pendurados nas antigas salas banhadas de ouro, e seus ossos usados para talhar máscaras cerimoniais. Enquanto isso, os jogos no Coliseu se tornaram ainda mais cruéis. Imperadores como Caracalla e Elagabalus davam continuidade às tradições de banquetes de sangue e orgias sacrílegas. Elagabalus, em especial, era conhecido por banhar-se em sangue humano para manter sua juventude e realizar jantares onde servia cérebros de crianças e línguas de criminosos condenados. Em uma dessas festas, o imperador ordenou que centenas de pássaros fossem liberados com lâminas presas às garras. As aves enlouquecidas mutilaram os convidados em meio a gritos de terror e sangue jorrando sobre as mesas. Relatos afirmam que, após o massacre, os corpos foram jogados aos cães e as cabeças empaladas em torno do palácio. O povo, imerso no medo e na superstição, acreditava que a única maneira de sobreviver à fúria dessas ordens era através de oferendas e pactos silenciosos. Era comum que famílias deixassem pequenos sacrifícios noturnos, pedaços de carne, moedas ou animais degolados menos nas encruzilhadas da cidade, para apaziguar os deuses famintos. Quem se recusava a participar, desaparecia. Corpos mutilados eram encontrados ao amanhecer, sem olhos, com a boca costurada, e símbolos pagãos entalhados no peito. Com o tempo, essas práticas se infiltraram até nas fileiras do exército romano. Legiões inteiras dedicavam vitórias em batalha a deuses sombrios. Antes de combates decisivos, realizavam-se rituais onde prisioneiros eram degolados e seu sangue derramado sobre as armas e bandeiras. Em certos relatos, há menção de rituais onde os próprios soldados cortavam a carne uns dos outros, oferecendo seu sangue em pactos de fidelidade eterna. Essas cerimônias garantiam que qualquer um que traísse a legião teria sua alma capturada pelos deuses do submundo. Até mesmo o Senado de Roma passou a utilizar esses métodos. Em momentos de crise, os senadores se reuniam em câmaras secretas, realizando sortilégios, enterrando maldições em placas de chumbo sob os templos, e realizando execuções clandestinas para acalmar os deuses. Existem registros de que, após o assassinato de Júlio César, várias oferendas humanas foram feitas aos deuses da morte para impedir uma guerra civil sem sucesso, mas garantindo que os envolvidos no ritual sobrevivessem. Roma, mais do que uma cidade grandiosa, tornou-se um império sustentado por pactos de sangue, medo e cultos ancestrais. Esses rituais não desapareceram com a cristianização do império. Pelo contrário, muitos foram adaptados, ocultados sob símbolos novos, mas preservando sua essência macabra. Nas ruínas das basílicas e templos convertidos, ainda hoje são encontrados túneis selados, ossadas escondidas e inscrições em línguas esquecidas. Se você quer continuar explorando esse lado sombrio da história, se inscreva agora no canal, deixe o like e ative o sininho. No próximo vídeo, vamos revelar os rituais proibidos do culto de Mitra e como oficiais romanos realizavam cerimônias sangrentas para invocar proteção divina antes de batalhas. Comenta aqui. Quero o próximo ritual, e não perca, porque a história é muito mais macabra do que te contaram nos livros.